Oi, pessoal, tudo bem? Vou deixar uma perguntinha para vocês irem pensando e responderem até o final. O que é mais difícil para vocês? Amarem, ter fé ou perdoarem? Tá aí 3 perguntas difíceis. O amor é amor próprio, amor ao próximo, amor em tudo que você faz. O perdoar é perdoar de coração, para se sentir livre. Porque quando você perdoa, você tira uma carga enorme das suas costas, tanto de energias negativas como de pensamentos ruins, né? E fé. Fé é você ter fé no Deus Todo-Poderoso, independente da sua religião. A fé remove montanhas. A fé é indispensável. Como eu digo, não importa a religião. Você sendo Eu sou cristã, não gosto de ficar falando de religião, porque acredito e respeito em tudo que vem de Deus. Porque não adianta você ficar entrando aí numa discussão de religião, onde o Deus é único, né? O Deus que nos defende, que nos guarda, que nos guia, né? Então, a fé é muito importante, dependendo da sua religião. As pessoas costumam banalizar muito, né? E tem os fanáticos também que gostam de ficar discutindo aí, então eu acho que é uma coisa que vai muito mais além disso, né? Deus é amor, né? Deus te dá, renova energias, te dá vontade de viver. Quando você fica descrédulo, você perde a vontade de viver. Você fica movido a ansiedade, coisas ruins, não quer mais ter ânimo para viver. Na verdade, você sobrevive, né? Vou contar aqui pra você uma coisa que eu vivi. É uma das coisas que eu vivi, né? Vamos ver se fica melhor. Ficou melhor, né? Porque tá ventando muito. Pessoal, eu não perdoava meu pai, né? Eu conheci meu pai com 15 anos no dia do divórcio da minha mãe. Por quê? Eu trabalhava já no escritório de advocacia e eu que fazia a digitação. Continuando, o telefone tocou, eu tive que atender. Então, eu conheci meu pai no dia do divórcio da minha mãe, que antigamente era disquite que falava, e se demorava muito, né? Fazia papelada, dava entrada no juiz, ouvia os dois lados, daí parece que ele não pagou pensão, foi preso, e antigamente tinha muito disso. E daí eu não sabia quem era meu pai, né? Muito pequena, a gente foi pro Paraná, eu voltei, eu acho que eu tinha uns 8 anos, para Maringá. E daí eu tava fazendo a papelada, quando foi ele e minha mãe assinar, a doutora Massaco Ruggiero falou assim, Simone, sabe quem é essa pessoa? Eu falei, não, é seu pai. Eu não dei muita importância porque eu já tava com 15 anos, é. Daí eu falei, pra mim não fazia diferença, né? Daí papo vai, papo vem. Daí o meu irmão nunca perdoa meu pai, sempre ele fala, né? Ah, eu sofro muito porque eu não perdoo. Nas escolas, as pessoas perguntavam quem era seu pai, nunca ia nas reuniões. E ele fala que ele tem trauma. E do fundo do meu coração eu aprendi a viver quando eu perdoei meu pai de verdade. Porque as pessoas falavam assim pra mim: ah, ele nunca quis te ver. Ah, seu pai nunca ligou pra você. E ele falava que é minha mãe que não deixava ele ver a gente. Daí eu pensei, né? Parei pra pensar um pouco. Eu falei, tá, mas eu cresci. Minha mãe não manda mais em mim porque ele não veio. Daí eu falei, você quer saber de uma coisa? O importante é que foi me dado a vida pra ser vivida. E eles não me fizeram. Vamos viver. A partir do momento que eu falei, não quero saber da história, não quero saber da verdade, vou perdoar de coração, eu aprendi a viver. De verdade, eu vivia cheia de rancor. E vocês sabem que rancor gera um câncer. Quando você sente muita mágoa, eu falei, quero me libertar disso. Depois que eu tive um CA de pele, eu fiquei muito encucada, né? Falei, ai meu Deus do céu, porque eu sou bem vaidosa, daí ficou até uma cicatriz bem grande aqui, ó, do corte, depois abriu. Daí eu falei, não, vou me apegar muito a Deus e parar dessa mágoa, porque não vai me levar a lugar nenhum.
Daí que eu comecei realmente, a partir do momento que eu perdoei, que perdoar é difícil. Pra gente que é matuto, pra gente que é durão, é super difícil. Daí eu comecei a viver. Eu não vivia, eu sobrevivia. Depois que eu tirei essa dor do meu peito, que eu falei. Ah, e eu tenho outro detalhe. Eu conheci minha avó, a mãe dele, no dia do enterro dela. Parece que ela teve um câncer, não sei do que teve que amputar lá a perna dela. Daí ela tava no caixão. Gente, eu não sei como explicar, não sei se vocês vão acreditar, mas na hora eu tive a sensação que ela abriu e fechou o olho, tipo, pedindo perdão, porque ela nunca quis conhecer a gente. E minha mãe e minha irmã evangélica falou que viu a mesma coisa. Eu fiquei desesperada, eu falei, mãe, vamos pro supermercado comprar vela e sumi dali, eu fiquei em pânico. Hoje eu já não tenho medo de nada, sabe? Eu assisto muita coisa, me pego muito a Deus. E hoje eu já não tenho, mas na época eu tive medo, faz muitos anos, eu era jovem, não sabia muito como lidar. E daí eu conheci meu pai então no dia do divórcio e minha avó no dia do enterro. Então são coisas, e conheci minha irmã mais velha também, porque eu que fui atrás de conhecer minha irmã mais velha. Porque minha mãe disse que a minha mãe deu a minha irmã, a minha avó deu a minha irmã porque a minha mãe era nova, daí minha avó falava que ela não tinha condições de cuidar, aquelas coisas antigas, né? E eu sei que eu consegui achar minha irmã, antigamente escrevia muita carta, mandava para programa, eu e minha tia conseguimos achar ela lá em Caraguá. Hoje ela mora em Jundiaí. Daí minha mãe levou muitos anos triste querendo conhecer essa minha irmã Sônia. Daí conseguimos achar ela. Então, depois que eu liberei o perdão, gente, isso é muito mais fácil de você lidar com a vida. Se liberte, se perdoe, aprende a amar, aprende a se dar o luxo de dar o perdão. Gente, é tão bom, faz tão bom para a alma, alimenta tanta alma. Então, pessoas que são muito apegadas a rancores, a mágoas, perdoe. E já aconteceu coisas piores comigo, que eu não desejo pro meu pior inimigo. Coisas assim, inexplicável. E eu perdoei. Eu fui vítima, mas eu perdoei. Então, o perdão alimenta a sua alma. Então, pessoal, fica a dica. E respondam para mim, por favor, no final, se é mais difícil para vocês amar, perdoar ou ter fé. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Pessoal, eu vou contar um pouquinho para vocês a nossa história aqui de vida. Nós nos conhecemos, como que foi. É assim, como de todo mundo, nada é fácil, né? Como diz a minha avó, quem acorda cedo bebe água limpa. Quando eu conheci o Moacir, ele trabalhava num supermercado, PMG. E lá eu ia ajudar a minha tia, e todos os dias eu passava para comprar pão. Daí eu pedia 2 pãezinhos só para passar para ver ele. Até um dia a Paulinha do caixa percebeu e falou: "Ah, eu vou ajudar você, porque você tem vergonha e ele também tem vergonha". Daí que ela nos proporcionou conhecer. Uma vez eu fiz uma compra lá e ele foi entregar em casa. Só que antes disso, eu tinha. Não, depois disso, eu tinha comprado umas coisas para fazer lasanha. Eu nem gosto de lasanha, mas minha mãe todo Natal tinha mania de fazer lasanha. Eu, em particular, não comemoro Natal, porque eu sempre trabalhei em hotel e meu padrasto era cozinheiro, então sempre ele fazia e eu sempre tava correndo, comia no hotel, nunca tinha tempo. Eu comprei as coisas para fazer a lasanha. Minha mãe me desmaia com as coisas, caiu dentro do bueiro, os refrigerantes, as coisas tudo. Eu não tinha mais nenhum dinheiro para comprar mais nada. E chamo ele para ir em casa. A sorte que ele não encontrou a minha casa. E eu tinha ido nesse dia para casa da Dona Maria, que eu cuidava da Dona Maria e seu Adão, que trabalhava ali na gráfica. E eles faziam excursão e eu ia sempre acompanhar eles e também limpava a casa. E tanto que quando eu engravidei do Henrique, eu ia lá na casa deles, continuava limpando, limpava, levava o Henrique no carrinho e eles ficavam olhando o Henrique lá no carrinho para mim terminar o serviço. Daí o moço não achou. Ainda bem que ele não achou, porque eu não consegui fazer em casa e fui para casa da Dona Maria. Eu falei: "Dona Maria, a senhora tem alguma coisa aí para mim
apresentar pra ele, porque eu não tenho mais nada lá em casa pra fazer de bom, de diferente, né? Também não sabia cozinhar muito bem, não, porque eu sempre trabalhei, eu sempre tive 2 empregos, então, e não sabia muitas coisas, mas não fazia minha comida, mas não era uma expert. Mas sempre assim, na correria. Eu tinha 2 empregos, então não dava muito tempo pra muita coisa também. Mas assim que a gente se conheceu, daí um dia ele foi fazer entrega em casa, a gente começou a conversar e a gente acabou se entendendo. E em 6 meses já estávamos morando juntos. Olha pra vocês verem. Quando tem que ser, né? E antes disso eu tive um namorado de 5 anos que acabou em pizza. Deus te tira o ruim pra te dar o bom. É sempre assim. Sempre tenha fé, nunca desista. Tem coisas que não é pra ser e Deus sabe de tudo, né? E daí depois em seguida eu engravidei do Henrique. Daí nós fomos, o Moacir tinha comprado uma casa no Imperial, um terreno, né, que ele tinha construído. Nós fomos morar lá. Com 6 meses deu uma enchente. E daí nós perdemos muita coisa. Eu fiquei com medo, porque tinha um frigorífico atrás. Além de bater aquele fedor de ir pra nossa casa e a água suja, né? Daí fiquei com medo. Quando o Moacir chegou, eu já tinha vendido a casa, já tinha colocado tudo no caminhão e já tínhamos mudado. Ele chegou e já tava com a mudança no caminhão. Eu vendi pro pai do Rogério, um amigo meu. Daí o Damião fez a nossa mudança. E até deixei bastante vasos lá de planta, porque senão tinha que pagar 2 carretos, né? Um caminhão não é muito em conta, né? Também não tinha muita coisa também, né? Era um caminhão baú fechado, mas também não tinha muita coisa. Quando nós casamos era até dividido assim um guarda-roupa para dividir a sala da cozinha e o banheirinho. Mas graças a Deus sempre fomos muito felizes, nunca fomos ambiciosos. Daí o Henrique, eu fiquei com ele, daí fui para casa da minha mãe, pagava aluguel lá para ela na casa dela, que eu ajudei a comprar também o terreno e construir. Eu trabalhava no Mudança, daí era tudo descontado no meu pagamento lá, as coisas, o material. Daí fiquei lá, falei assim, vou ficar um pouco com meu filho, aproveitar, daí eu vou colocar ele numa creche. Daí a gente tinha que colocar no asa, né? Daí eu falei, não quero colocar ele lá não, minha irmã já quebrou o braço e muitas coisas. Não, mas eu pelo convênio da grama é mais fácil conseguir, a gente tá conseguindo lugar nenhum. Eu falei, não quero, vou ficar com ele um pouco. Daí eu ia fazer uns bicos e levava ele junto. Ele sempre foi muito bonzinho, o Henrique é uma bênção na minha vida, sempre, não tem o que reclamar. Ele tá com 18 anos, nunca tive uma reclamação de escola, nada. A não ser uma vez que a professora me chamou lá, falou assim, tem que levar seu filho no psicólogo, porque ele é muito quietinho, e ele tem que fazer introdução social com os amigos. Eu falei, não, isso é questão de conversar, ele é tímido, mas não levei ele no psicólogo, não. Ele falava que não gostava da bagunça dos amigos e ia ficar na dele para não sobrar para ele. E ele era muito educado também, só que as pessoas não entendem, tudo elas querem colocar defeito, tudo elas acham que tem alguma doença, né? Era educado, mas é diferente. Então, daí eu consegui colocar Henrique numa creche comunitária. Ele ia junto com o primo dele, o Alisson. Tinha 30 alunos. Era uma creche evangélica. E daí, nossa, só tinha elogios dele lá. O Alisson era terrível. Mas até hoje as tias da creche encontram comigo. Ai, a mãe do Henrique, aquele bebê de olho claro, fofinho. Eu levava o Henrique de carrinho, eu chorava, ele me dava tchau, ele adorava ficar na creche. Nossa, ele adorava. Ficou até 2 anos e meio. Daí depois eu consegui ele colocar, ele fez 3 anos, eu consegui colocar, não, ele entrou com 2 anos e meio, saiu com 3. E daí já com 3 pode entrar na escolinha. Consegui colocar ele na escolinha e a diretora de lá era a minha professora e a professora do Moacir no Aguiar Peçanha, que era a diretora lá, do Maia. Ai, é um sonho aquela escola. Tinha jabuti, tinha parquinho, tinha barco. É a coisa mais linda. Não se lembra o nome dela, agora eu não lembro, mas ela é um amor de pessoa, então eu consegui. Depois ele foi para Maria Helena. E o bom que eu trabalhava ali no AME era do lado, eu já passava para pegar ele, que eu saía às 4, ele saía às 4, então eu já passava e pegava ele. E a gente vinha de ônibus. Ele adorava andar de ônibus. Ele falava assim, mãe, eu quero conhecer Terra Preta, porque passar o ônibus de Terra Preta. Mãe, será que a terra lá é preta mesmo? Eu falava, vai, filho, não sei. Aí um dia nós fomos lá, que o dono do PMG tinha
um mercado lá. Daí o dono de lá até deu um ovo da Páscoa pro Henrique, tinha um copo assim do esmilinguido. Infelizmente, seu Alberto morreu, faleceu, veio a falecer. E então, assim, daí eu deixava o Henrique, o moço ia trabalhar na Gramer, eu trocava turno, ia trabalhar e o moço não tinha saído ainda. Eu deixava o Henrique em casa sozinho e eu sempre orientava ele, falava: Henrique, aconteceu alguma coisa, você liga 190. Se você não conseguir digitar os números para ligar para a mãe ou para o pai. Um dia ele não me disse que é 190, falou: alô? Alô, pois não? Da polícia militar. Eles falam: polícia militar, me diz, eu liguei para pedir leite porque acabou o leite. Minha mãe falou se eu precisasse de alguma coisa para ligar. Deu que ver para mim conversar com a polícia lá para falar, não falar que foi um trote, mas falar que, né, eu não lembro nem o que eu falei não, porque faz tanto tempo, né, faz uns 15 anos, 14 anos. Eu sei que daí ele pegava, eu tinha telefone fixo aqui em casa, ele ligava pra Batalha Naval do SBT. Uma vez chegou uma conta aqui do Paraná, eu falei: nossa, que estranho, mas eu nem moro no Paraná, mas o que tá acontecendo? Henrique ligando pro Batalha Naval. Uma vez denunciaram a gente também, que eu deixava ele, né? Eu tinha que deixar, né? Daí veio o conselho tutelar para visitar. Daí eu corri aqui e falei: Henrique, você pula o muro e daí eles vão entrar, não vai ter ninguém. Daí Henrique pulou o muro é abaixo, daí eles entraram, não tinha ninguém. Eu sei que a gente passou cada bocado. Já denunciaram a gente da piscina de dengue, daí vieram, fizeram o teste, daí viram que não tinha nada, não tinha foco, não tinha nada. A gente sempre joga cloro, principalmente quando chove, né? Quando chove tem que jogar bastante cloro, independente de não estar usando. Comprar uma capa, tudo. A gente faz o teste, né? A gente tem um teste pH. Então, assim, a nossa vida nunca foi fácil, mas também nunca foi, assim, impossível, né? Sempre no limite de Deus, no controle de tudo. E quando eu trabalhava lá no AME, eu trabalhei 10 anos e 7 meses. Daí é assim, a van que faz o bairro não faz a escola. Era uma luta. E graças a Deus, tio Jersey caiu na minha vida porque ele foi uma bênção. Foi tio Paulo, quando era Alvinópolis, depois o tio Jersey, aqui no meu bairro, e depois tio Vavá. Que o tio Vavá trabalhava com Mitsunari, que faleceu também, grande pessoa. Nossa, às vezes eu falava: tio, perdi o ônibus. Não, eu levo ele pra casa. Não, eu espero ele aqui na frente. Não, eu te dou carona. Assim, foi uma bênção na minha vida. Tá. E daí, na hora do almoço, eu tinha uma hora de almoço, eu não conseguia almoçar, porque eu saía comprar o material. Daí eu conversei lá na madeireira Santa Luzia, eu falei assim: vocês podem guardar um material pra mim? E daí, quanto tempo? 6 meses. Daí depois vocês me entregam, daí deu tempo. Aqui já era murado, tinha um portão pequeno, mas deu tempo da gente fazer uma casinha de madeirite pra guardar. Gente, não foi fácil. A gente trabalhava tanto, 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 tanto. E eu saía de lá, já vinha pra cá, eu bardeava as areias, as pedras, os tijolos, e sábado e domingo vinha eu e o Maceió. Eu e ele, eu e ele. Eu sei que um ano nós levantamos, nós mudamos, não tinha janela, não tinha porta, só tinha um buraco, a estrutura. A gente colocava uma lona de plástico, que o vento batia, fazia, levantava tudo. No banheiro não tinha contrapiso, a casa não tinha contrapiso. O quarto do Henrique tinha um colchão inflável de solteiro que nós compramos quando era antes de ser o Extra. Não lembro o que era ali. Então, nós compramos ali e enchia. Só que ele não aguenta, né? Ele furou, daí ele esvaziava a noite toda, enchendo o colchão pra ele dormir. Porque pra ele dormir, eu e você dormia no chão. Era terra, uma terra gelada, gostosa. Colocava uns papelão assim, ficava gostoso. No frio era ruim. Porque daí o vento batia, levantava assim os plásticos, fazia um vento. Não tinha luz, a gente compramos um lampião verde. Colocava querosene. Nossa, aquilo fedia. Que mais? Fizemos uma casinha de madeira lá embaixo para guardar as coisas, a gente se escondia da chuva. Fizemos um buraco no chão, colocamos um plástico, o Henrique fica brincando na água com os patinhos dele. Sei que era tudo improvisado. O pessoal falava assim: você é doida? Eu nunca ia mudar se a minha casa não estivesse pronta e imobiliada. Então foi isso.
E hoje as pessoas veem, nossa, por que cada cômodo é de uma cor? Por quê, pessoal? É tudo difícil. Se fosse fácil, todo mundo teria casa imobiliada. Quando você vai comprar, nunca dá para você comprar para casa toda. Então você vai comprando aos poucos. Daí você coloca no cômodo, coloca no outro. Quando vai comprar já não tem mesmo modelo. Quando vai comprar no valor não dá. Então você vai colocando conforme dá. O importante é que deu certo e temos para onde voltar. Geralmente as pessoas que criticam têm menos que a gente, mas é coisa, é maldade do coração de cada um. Pessoas assim a gente não deve nem levar em consideração. E eu aprendi muita coisa. Meu padrasto era mestre de obra, né? Ele faleceu. E desde criancinha eu ia trabalhar com ele, tinha capacete, tudo. Eu e meu irmão, eu sou apaixonada por construção. E meu filho fala, mãe, como o seu sonho sempre quis ser engenheira civil, eu vou ser. Eu falei, não, filho, seja o que você quiser. Até não, eu falei que eu queria ser arquiteta. Daí ele falou, seu sonho é ser arquiteta, eu vou ser arquiteta. Eu falei assim, filho, seja engenheiro, então. Eu falei, seja o que você quiser, o importante é você ser feliz, não se baseie pelos sonhos da sua mãe. Por quê? Desde pequena a gente teve que trabalhar muito para ajudar minha mãe. Com 6 filhos, e ela demorou para casar novamente. E com 6 filhos a gente dava nó no corpo para se virar, né? A gente pagava aluguel, sempre uma luta. Minha mãe deixava de comer para deixar pra gente. Então, não foi fácil pra ninguém, né? Coisa que só eu passei. Muita gente passou por pior que isso, né? Coisas que tinha que passar pra valorizar, né? E eu nunca deixei assim, nunca fui de explorar minha mãe, porque não é porque ela é avó do Henrique que ela era obrigada a ficar com o Henrique. Minha mãe sempre se virou, foi à luta, trabalhar. Ela tem 76 hoje até 76 anos, até hoje ela faz faxina. Então eu nunca encostei na minha mãe, porque os avós é pra dar amor, não pra cuidar do seu filho. O filho é seu. Ela fala assim, quem pariu, Mateus Balance. E pior que é verdade. Então, então em 2 anos nós mudamos, né? Meu cabelo é tudo descabelado. Em 2 anos nós mudamos e fomos fazendo tudo aos pouquinhos, mas graças a Deus deu certo e eu aprendi muita coisa. Eu, Moacir, eu fazia, o Moacir fazia. Tem coisas que não dava certo, a gente quebrava, fazia de novo. O esquadro foi difícil pra gente, foi muito difícil. A única coisa que não fizemos foi o madeiramento e a parte da eletricidade, que não foi a gente que fez. Foi o pai do Aderaldo que fez. Muita gratidão. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Quando ele veio fazer, tinha acabado a fita isolante. Daí esses dias eu tava com bastante fita isolante. Falei, ó, vou falar pro seu Júlio que agora tem bastante. Ai, gente, fui lá, corri no R$1 e comprei. Daí ele olhou pra minha cara e falou, isso aqui não cola nada? Ah, não, desse jeito eu vou ter que pagar essa obra aqui. Eu tô construindo, tem que trazer a fita isolante. Ele tava brincando, ele é muito brincalhão. E daí eu fui dar almoço para eles, tinha uma concha só de feijão, sabia onde ficava a cara. E eu não gosto de feijão, da falei, moça, divide entre você e ele, né? Você falou, ah, não, deixar pra ele que ele tá trabalhando pesado. Daí ele falou, ah, não, o próximo passo é plantar feijão. Eu lembro como se fosse hoje. Vamos plantar feijão, que tem muita terra. Gente, foi meio difícil. E daí, a gente foi fazendo, terminou primeiro o cômodo do Henrique, que era mais importante. Eu fui comprar um guarda-roupa pro Henrique, ele tinha 8 anos. Porque não tinha condições, né? A gente pagava, vendemos a casa da Imperial, por um valor baixo, porque ela não era terminada. Daí compramos aqui o terreno, mas tinha que construir. E o que a gente ganhava era pouco, então era complicado, era bem difícil. Compramos um carro que roubaram. Tava pagando ainda, só que não tinha não tinha, como que fala? Seguro, porque o carro usado, velho, ele não compensa seguro, ele fica caro, né? Daí terminamos de pagar, daí consegui, quando o Moacir se desligou lá da grama, ele conseguiu comprar esse usado dele à vista. Mas sempre foi tudo assim, a gente sempre deu o passo conforme as pernas. Nunca fomos ficar fazendo dívida, comprando fiado, era comprado tudo à vista, tudo à vista. A única coisa que a gente financiou foi esse carro que roubou, por quê? Para se locomover. Conforme ficava doente, que a gente vinha lá do outro bairro até o Albert Sabin empurrando ele no carrinho. Então era complicado. Foi a única coisa. O resto,
Graças a Deus compramos tudo o que podíamos, guardava dinheiro, comprava à vista. Uma porta, comprava à vista. Precisava de uma coisa, comprava à vista. Eu nunca me perdi em conta, graças a Deus, nunca sujei meu nome. Então, eu, assim, para uma experiência de vida, todo mundo consegue, basta querer. Nada é fácil para ninguém, é um dia de cada vez. Então, aos pouquinhos, com determinação, com foco, todo mundo consegue. É claro, eu quero a casa dos meus sonhos. O importante, gente, não é a casa dos sonhos. O importante é um lar. O importante é ter para onde voltar. Eu fico muito grata por ter para onde voltar. Ainda mais quando você paga aluguel a vida toda, só por você ter para onde voltar e você falar, esse é meu lar. E ter gratidão, satisfação, não ter briga e você voltar e ter aquela alegria, aquele cheirinho seu, sabe? Você saber que você pode mudar toda hora, fazer o que você quiser. Quero furar essa parede, eu posso. Quero trocar isso aqui, eu posso. Quero quebrar isso aqui, eu posso. Então, nunca desistam dos seus sonhos. Basta ter fé, isso é muito importante. E nunca desistir dos seus ideais. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, não fiquei, eu nunca vou conseguir, não dá. Dá sim, caro, tudo é caro. Na minha vez também tudo foi caro. Foi difícil. Dava vontade de chorar, dava vontade de desistir, dava. E por final, o pessoal sempre implicava. Por que não troca esse carro? Esse carro tá velho. Gente, o nosso Prisma, acho que é 2009, ele não quebra. Ele é velho, mas ele é bom, ele não quebra. E é muito bom pro moço trabalhar. Então, assim, pra que pegar um carrão e viver em dívida? Eu acho que tudo assim, além de ser propósito de Deus, tudo no tempo de Deus, você vai eliminando, né? Você vai vendo o que é prioridade e você vai fazendo as prioridades. Temos prioridade de colocar forro, depois trocar os pisos, colocar tudo de uma cor só, mas aí dá uma quebradeira. Se for colocar sobre piso, daí tem que tirar as portas, mexer nas portas. Então, tudo tem o pós-obra, tem o antes, tem o durante e tem o pós. Então, você tem que ver tudo e tudo tem que estar dentro do seu orçamento. Não adianta querer dar o passo maior que a perna. Então, é isso. Depois, meu sonho sempre foi uma piscina, porque eu ia para casa das pessoas, eu tinha que implorar, me humilhar para nadar. O bom é que quando o Henrique era pequeno, eles deixavam por conta de ser criança, né? Criança eles entendem, ele entrava junto. Mas eu vivia fazendo carteirinha do elefantão, carteirinha do balneário, carteirinha não sei o que, de piscina pública. Passava no médico para assinar, fazia exame de pele. Sempre fui apaixonada por piscina. Eu gostava tanto de piscina que, sem saber nadar, eu pulei em uma piscina para salvar minha irmã que tinha caído de 1 ano e quase morreu afogada. Eu tinha 10 anos, que eu sou 10 anos mais velha que ela. E eu não sabia nadar ainda. Eu pulei, quase que morre as duas. A partir daí eu falei, não, eu quero, eu vou conseguir. Eu gosto, gente, eu amo. Daí, no meu sonho, eu falei, eu vou fazer uma piscina. Você não sabe, vai dar infiltração, vai dar vazamento, vai trincar. Eu não sei, mas eu vou fazer. Eu mostro começando a estudar. E nunca desistimos. Quando coloco uma coisa na cabeça, ninguém me tira. Fui lá, comprei, fui comprando. Só não comprava coisas que ia perder, né? Igual o Macta, o Rejunte. O Rejunte é 180, um pacote de acho que 5 quilos. Depende, tem branco, eu coloquei azul, né? Colorido. Mas é caríssimo, viu? O Rejunte de piscina. A preparação também é bem cara, estrutura, tudo. Fizemos, maior cautela. Enchemos para ver se dava vazamento, não deu, esvaziamos, enchemos de novo. Daí tem o caminhão-pipa também, que é caro. E tem o trabalho também, né? A manutenção. Mas eu gosto, tudo que eu faço eu gosto. Daí faço manutenção da piscina, corto a grama, podo as árvores. Eu tenho acho que uns 30 pés de fruta. E faço com amor. Muitas vezes não aguento por conta das minhas artroses dos 2 joelhos.
minha hérnia, que eu tenho L1, L2, L3, L4, L5, S1 e a tendinite no ombro direito. Mas nunca reclamo de nada, tô sempre satisfeita com tudo. Deus sabe de todos os seus planos. E cozinho, né? Faço as coisas. Eu aprendi a cozinhar porque eu tinha feito uns cursos já, sabe? Mas com o tempo, vai se parando de fazer daquela forma e vai se inventando outras coisas. Eu nunca fui muito ligada, porque eu sempre comia no hotel, ou quando eu trabalhava na noite nas baladas, então vivia de porcaria, porções, né? Ou comia em restaurante. Então, quando eu casei com o moço, ele pediu pra eu fazer uma sopa. Eu falei, ai, ai, ai. Daí falou, coloque folhas verdes. A única coisa que eu tinha na geladeira era almeirão, que eu gosto de coisa amarga. Coloquei, perdi a sopa, ficou azeda, ficou horrível. Faz um arroz. O arroz ficou papo. Perdi o arroz. Sei que tudo que eu tentava dava errado. Vamos pedir uma pizza, vamos pedir uma pizza. Daí eu falei, não, eu quero, eu vou aprender. Daí eu comecei a pesquisar, participar de um monte de palestras, um monte de coisa. Daí eu aprendi muita coisa. E eu aprendo até hoje comigo mesma, com o meu próprio esforço, gente. Eu aprendo muita coisa, muito, muito, muito. Eu erro, eu faço de novo, eu não desisto. Faço um bolo, não dá certo? Faço de novo. Faço outro bolo, não dá certo? Faço de novo. Nem que eu perca ingrediente, eu vou fazer. Porque nós vamos comer. Nem que não fique tão bom, não vai ser perdido. Meu bolo sai muito fofinho, sai muito bom. O que eu não sei muito, que não sai legal, é o acabamento da cobertura. O recheio sai perfeito, mas a beleza, sabe? A beleza não sai muito bom, mas sai gostoso. Isso é o mais importante, porque tem tanto bolo que você vê aí, né? Que tá lindo. Quando você vai comer, meu Deus do céu, né? Só tem placa ou muito doce. Então, gente, é isso. Nunca desista dos seus sonhos, nunca perca a fé, nunca tenha medo de sonhar, sempre perdoe, sempre que o seu coração vai ficar mais aliviado e ame todas as cores, todas as pessoas, todas as formas. Ninguém vai ser sua imagem e semelhança. Às vezes queremos que as pessoas sejam como nós. Ai, por que que fulano não faz assim? Por que fulano não fala dessa forma? Por que não pentou o cabelo daquele jeito? Por que não usa aquela roupa? Nossa, tem tanta roupa bonita, usa roupa cafona. Nossa, por que que ela põe aquela toalhinha? Tem pessoas que vêm aqui. Ai, essa toalhinha, ai, não usa mais crochê. Tudo que eu ganho, eu uso. Não tá na moda? Problema. Isso é amor. É gratidão, amor ao próximo, reconhecimento. Isso não tá tendo, gente. Igual festas antigamente na roça, as pessoas eram unidas, cada um fazia uma coisa, fazia um prato, fazia, eu não sei, vou fazer uma decoração, vou fazer um doce, aí vou fazer um enfeite, aí vou fazer um salgado, aí vou limpar. Hoje, as pessoas só vêm pra dar no seu gogó. Ninguém quer fazer nada, ninguém tira nem o prato do lugar, as pessoas são porcas, não respeitam a sua casa, não ajudam a fazer nada. É igual festa. Quando eu fazia festa com o Henrique, eu nunca fui de pedir nada. Nada, eu detesto. Quando eu vou pra casa da minha mãe, eu levo meu pó de café pra não incomodar. Eu levo minha fruta pra não ter que ficar perguntando se ela tem alguma coisa pra comer. Então, quando eu fazia festa pro Henrique de aniversário, eu já fazia. Eu não sabia fazer muita coisa, né? Eu comprava só o bolo. E daí eu comprava salgadinho torcida, aquelas bolinhas de amendoim e os doces. Parecia festa junina. Os doces do Henrique, parecia festa junina. Eu comprava aqueles doces que eu gostava, antigo de bar, e colocava na mesa. O pessoal só torcia o nariz. Não era capaz de trazer uma bexiga pra ele, mas ficava torcendo o nariz. Eu falava, é o que eu posso fazer. Eu acho ridículo quando você faz festa, você fica pedindo as coisas pros outros. Não faz. Eu nunca coloquei no convite, ó, traga 500 kg de carne, 200 latinhas de cerveja, 20 refrigerante. Eu nem faço, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não faço. Eu faço o que eu posso, eu dou o que eu posso. É o que é conveniente para mim e para meu filho também não crescer um filho nojento Nutella achando que é dono do mundo, que pode tudo, que eu tenho dinheiro. Não, eu criei ele nos meus limites, nas minhas condições. Graças a Deus não tem uma dor de cabeça e ele valoriza tudo. Não desperdiça comida, come o que tem, agradece, é feliz, nunca faltou alegria e nada de comer, graças a Deus. Porque se eu tenho chuchu,
eu faço um picles com uma salada, um bolinho de arroz, não se perde nada. Ai, eu não como de pé de frango. Ai, eu não como mocotó. Ai, você fez isso, eu não como. Por que não comeu antes de sair de casa? É o que tem na minha casa. Não vai comer. Sobra mais. Aqui todo mundo come. Então, eu acho isso ridículo. As pessoas chegam na sua casa, não traz nada, ainda quer escolher cardápio, que não é restaurante. Então, vai comer o que tiver. Mas pedir, eu não peço nada pra ninguém. É como muitas coisas aqui, que graças a Deus, eu e o Moacir, nós somos muitos queridos. E o Henrique também, nós ganhamos muita coisa. Minha mãe também ganha muita coisa e sempre ela me dá. Então, é assim, até eu brinco com ele que eu falo que o Rodrigo é o patrocinador do nosso canal. Porque sempre que sobra tinta lá, ele dá pra gente, porque eu adoro tinta, né? Se deixar meu salário é tudo em tinta. Eu sempre invento uma coisinha pra pintar, uma parede, um móvel. E o Moacir acha bom, ele fala, é bom que interte ela, porque ela não fica parada, ela é 220. Então, todo a tinta, vou pintar esse murinho, se eu tenho um pouquinho, vou pintar esse vaso, eu gosto de transformar, transformar seu mundo, a sua vida, não fique parado. Façam transformações, eu pego um quadrinho, aquele lá, já enjoei, vou transformar ele. Pego uma florzinha, já, vou trocar, vou dar vida. Pego ali, eu tenho lavanda, faço os galinhos, o buquezinho, vou colocando na casa, faço aroma pro banheiro. Então a vida tem que ter sentido, tem que ter valor. Quem fica todo dia mesmice, pessoal, depois não reclame aí que tá com depressão, que tá com ansiedade. Faça da sua vida uma vida. Que seja uma vida abençoada, viu? Porque tem pessoas que só pensam em bens, em comprar, eu quero uma moto, eu quero um avião, eu quero não sei o quê. Tudo bem, você tá trabalhando para isso, compre. Mas não precisa de tanto. Não precisamos de tanto para viver e ter uma vida feliz. O que precisamos, que eu bato na mesma tecla, amor, fé em primeiro lugar e o perdão. Aprenda a se amar. Se olhar no espelho e falar, nossa, como você tá bem hoje? Quantas vezes eu olho, eu tô com olheira, eu falo, hoje não tô bem, mas vou melhorar. Daqui a pouco eu vou fazer um skincare. Vou melhorar, vou fazer de tudo para melhorar. Não tô bem, mas não vou deixar a minha energia passar disso, ou transbordar, ou passar para alguém. Faça da sua vida uma qualidade de vida. Faça uma vida melhor. Então, pessoal, vou deixar aí para vocês. Vou fazer umas perguntas que vai estar na próxima sequência. E respondam para mim no final, por favor. Qual a maior dificuldade da sua vida? Amor, fé e perdão. Um beijo no coração de todos. Obrigado quem ficaram ouvindo até aqui, tá? Isso foi assim, só para vocês terem um conhecimento. Ou com mais tempo eu vou falando mais coisas aí, porque é muita coisa. Estamos juntos há 20 anos, então tem história para contar. Um beijo no coração de todos, abençoados. Fique com Deus e não se esqueça de deixar lá sua resposta para mim. Um beijão.